Olá, queridos plantóides e colecionadores! Mais um episódio do Jardineiros Urbanos por Fly. E hoje é um episódio um pouquinho diferente, com uma aparição especial e sem muitas delongas. Olá, olá! Maju aqui hoje, tô aqui no Fly pra gente trocar umas ideias, bater um papo assim bem descontraído, bem levinho, sem script, sobre antúrios híbridos, sobre ecótipos, sobre variabilidade genética, alguns temas aí que Maju e Fly têm trazido e abordado com vocês. Então é isso, hoje a gente tem essa visita ilustre da Maju, Carol, e a gente vai analisar aí algumas plantinhas. Por qual que você quer começar aí, Carol? Vamos começar pelo Antúrio A+, Papillamino A+. A gente podia começar a falar um pouquinho das plantas da Tropicália, né? Da Tropicália. Os Anthurium, os ecótipos, ou melhor, as variações de Anthurium papillamminum panamenhos. Aqui temos um. Olha aqui o verso da folha. Cor do pecíolo. Esse carinha aí é de Cunayala, Anthurium papillamminum A+. O que você vê de característica nele que se difere em relação aos demais papillamminum? A cor da folha em expansão, ela é bem avermelhada. É vermelha, né? Bem vermelha, bem vermelha. É vermelha sangue, assim. Ó, atrás ainda dá pra ver, que agora ela já expandiu um pouquinho, mas bem vermelha. Esse tom aqui se mantém por um tempo, bem razoável, assim, essa tonalidade. Os veios atrás ficam um pouco marcados também com esse vermelho, ó. Essa aqui já é uma folha mais madura. Os lóbulos dela, né, são bem alongados e juntos, né? Acho que a parte de ser junto ou não varia ou de fenótipo ou de variabilidade genética de indivíduo para indivíduo, mas eu acho que a principal característica é que ela vai crescendo bem arredondadinha, assim, né? Ela não é muito alongada, né? Uhum. Vou deixar a imagem aí do mais comum aqui no Brasil, mais tradicional, que é o E-Jardim, para vocês compararem aí como é diferente, né? Formato de folha, a coloração, as nervuras. E todos esses caras são Anthurium papillamminum. E este conceito, não só eu, como produtores estrangeiros, estão trazendo aí para reforçar visualmente essas diferenciações. É muito bacana. Eu tenho um desse indivíduo também, vou trazer aqui só para comparação. Eu particularmente aqui preferi por uma variabilidade genética mais redondinha ainda, só para comparação. Tá com essa folhinha, ela tá meio moribunda aqui. Ainda tá saindo uma nova aí, né? Mas é um indivíduo com raízes já. Tá com uma geminha. Ó, o verso da sua, por mais que ela já esteja madura, tá bem vermelha ainda. Isso. Então se mantém, né? Isso é uma das características desta variabilidade, ou melhor, desta variação ou ecótipo, né? A mais. Anthurium papillamminum A+. Bela planta. Continuando aqui com plantas da Tropicália. Esse aqui é o Cunagatum que a gente colocou? Anthurium papillamminum cunagatum. A gente não sabe ainda se ele tem alguma equivalência com o ecótipo estadunidense, mas é um carinha aí que abrange essas duas localizações, Cunayala e Lago Gatun, que são muito próximos. A diferença de distância são alguns quilômetros apenas, mas é uma outra variação do Anthurium papillamminum. O que você nota nesse cara de diferente em detalhes assim? Bom, a gente pode pensar já nas marcações da folha, né, nos veios. Tem menos veios do que, por exemplo, o A+, que a gente acabou de mostrar, né? A cor dele, da folha abrindo, é ainda mais vermelho, mas um vermelho bem escuro. É mais intenso. Mais intenso, bem forte, não um vermelho sangue, né? Um vermelho quase cobre aí. Ela é mais alongada, né? Como vocês podem ver. Talvez seja ligeiramente mais bulado, né? Essa folha aqui antiga tá bem bulada, mas a gente perdeu um pedacinho dela. Mas aqui dá pra ver bem o quanto ela é bulada. Anthurium papillamminum cunagatum. Na minha visão, pela coloração da folha em expansão, os tons,
as nervuras. É um dos papilâminos mais bonitos aí que eu vi lá na Tropicália até o momento, tá? Ele realmente se destaca. Né? Acho ele bem interessante. Particularmente, eu acho mais interessante ou equivalente ao Anthurium SP BV-EP, Black Velvet Eastern Panama. Muito equivalente, assim, em termos de beleza, tá? Isso porque a gente tá falando de uma mudinha bem juvenil ainda. E Flá, cadê o seu Anthurium RA5? Então, o meu RA5, curiosamente, o Tango puxou o vaso, ele não tem esse hábito, mas ele puxou o vaso tombou de cabeça para baixo e quebrou as duas folhas que existiam. Aí eu tirei do vaso, as raízes estavam em desenvolvimento ainda, era uma muda recém-trazida da Tropicalia Garden, e coloquei na caixa de umidade. Deu 2, 3 dias, uma nova lâmina foliar apareceu, vou trazer aqui para vocês. Deu uma leve resetada e tal. Então, o Tango tombou o vaso, caiu de cabeça para baixo, ele resolveu não pegar nada da planta, não brincar, não fazer nenhuma arte. E aí expandiu essa folha. Esse é o RA5, deu uma boa resetada, para falar a verdade. A folha em expansão já estava 1/3 maior, assim, tá? É um Anthurium cuja folha em expansão fica em tom acobreado, não chega a ficar vermelho, mais ou menos nessa cor do verso. O verso, inclusive, não ganha tanta textura e cores vermelhas, né? Eu gosto das nervuras, do desenho das nervuras que tem o RA5. É bem alongado, né? É Vai bem até o final da alongado, é folha. bem formado, Bem assim, marcado, bem é. marcado. Mas como a folhinha tá bem juvenil aqui, a gente tem algumas características ainda que não dá para comentar direito. Já fiz isso em outros episódios, quando ela estava maior, né? Mas Essa tá aqui. planta tem uma história engraçada, curiosa até, né? O Fly comprou comigo, com a Maju, né? Numa época que eu e o querido parceiro Guigui aí da Tropicália, a gente ainda estava tentando entender e estudar mais a fundo o contexto dessas plantas, né? Calhou com a ida do Fly para os Estados Unidos e o Fly tem auxiliado aí a gente nesses processos todos de entender o que são as plantas, como precificar, como trabalhar em cima delas, né? E aí, assim, eu tava indo pra Flórida e eu já tava estudando, pesquisando as plantas. E eu tinha tava notando que esses caras estavam num contexto da tendência de Anthuriums, de ecótipos, híbridos, breeds, que estavam um pouquinho fora aqui no Brasil. E aí eu falei, vou me apropriar deste bichinho e depois reorientar toda essa conversa aí sobre ecótipos. Anthurium papillilaminum Rory Antolac 5. E esses foram então os ecótipos, alguns exemplos aí, 3 exemplos oferecidos pela Maju já e produzidos pela Tropicalia Garden. Aí, mostrar um híbrido aqui, é um híbrido de ecótipos, ou seja, por exemplo, esses dois caras aqui são duas variações do mesmo papillilaminum, da mesma espécie. O que o povo tem feito? Ele tem cruzado variações ou ecótipos, tá? Variações é um termo um pouco mais genérico e ecótipo é um pouco mais específico. E a galera tem cruzado ecótipos, então. Vou mostrar um aqui para vocês. É uma muda juvenil ainda, tá certo? Este cara aqui é um híbrido do RA8 com o RA5 que a gente acabou de mostrar. O RA8, por natureza, ele já tem a folha um pouco mais alongada e possivelmente esse detalhe, esse pingo vermelho bem aqui no meio dos sinos. É bem bonito. É bem interessante. E olha o verso da lâmina foliar, ó. As nervuras como ficam e se mantêm bem expressivas assim, né? Tem uma folhinha em expansão também. Tem uma folha em bem... expansão vindo. Então eu estou tomando agora o máximo cuidado para que uma lesma, um caramujo, não coma desse jeito, como fez aqui nessa anterior. E tá indo super bem. A gente nota essa estruturinha aqui desse caule juvenil, é bem de papillilaminum, né? Então esse aqui é um híbrido já de 2 ecótipos. RA8 é a planta que recebeu o pólen,
com RA5, o doador do pólen, que estava na fase masculina. Plantinha bem especial, bem interessante. Acho muito digna em relação ao BVP e a esse Cuna Gatum aí que a gente... Olha aí, plantoides, 2 variedades do Anthurium papililaminum. Aqui um híbrido de 2 espécies, aqui a própria espécie. Dá para dizer aí que a gente consegue colecionar todos esses Anthurium papililaminum porque eles são diferentes, né? Muito legal. Então, continuando aí nessa brincadeira dos híbridos, né, dos Anthurius híbridos, tem gente aí que tá fazendo muito híbrido, escolhendo uma planta de preferência e cruzando ela com Deus e o mundo, né? A gente tem, por exemplo, o Anthurium radicans com luxurians, o Flávio tá trazendo aqui. O que acontece? Tem colecionador que adora o luxurians, por exemplo. E pega o luxurians, que é uma planta promíscua, vamos dizer assim, cruza com muitas outras, e ele sai cruzando luxurians com todas as espécies, porque ele gosta muito do luxurians e quer ter híbridos com outras espécies aí, tá? Então esse aqui é um exemplo, que é o radicans com luxurians. Olha que legal. No seu ponto de vista estético, deixa a desejar em relação ao luxurians essa planta? Não, na verdade eu acho mais interessante. Você acha mais bonita? Eu acho mais bonita, mais interessante. A gente não combinou isso, Não. hein? Eu acho ela bem mais alongada, aqui atrás é muito marcado. O pecíolo lembra um pouquinho do luxurians, mas não é aquele quadrado, parece plástico, né? O do luxurians é um pouquinho diferente. Me chama mais atenção, meu gosto pessoal, né? A lâmina foliar em desenvolvimento também assume a uma cor que não é o luxurians. O luxurians não traz essa cor, né? O luxurians traz uma cor mais cobre, né? Mais cobre, mais fechada, bem mais fechada, não é tão vermelha tom bem assim. bonito. Tá vindo uma inflorescência aqui também no teu? Tá, ou seja, eu vou poder brincar de híbrido aí. Tá vindo aqui. Já mostrei aos plantoides em outros episódios. E assim, é uma planta que tá indo super bem no rack da cozinha, com umidificador próximo e tal, né? Mas não tá necessariamente num microclima super específico, uma caixa estufa. 90% de umidade no ar constante, não. É intermitente, que é uma área aberta, tem dissipação, né? Mas... Olha os sinos dela também, é bem legal. Eu acho uma planta bem interessante, sim. E cresce muito bem, tá crescendo muito bem. Vou trazer um outro exemplo para vocês. Essa muda aqui está se reestruturando agora, mas é do Anthurium Forget com o Luxurians. Então a gente está dando exemplo aqui desse caso de pegar uma planta como o Luxurians principal e ir criando híbridos distintos aí. Lá no perfil da Maju no Instagram tem 3 híbridos com Luxurians que a gente colocou para venda. Essa é uma das variedades de híbridos que a gente colocou lá no perfil da Maju, depois dá uma olhada. Teve o Luxurians com Radicans também e Luxurians com Magnificum. Radicans com Luxurians. Radicans com Luxurians, sempre o nome da planta que recebe a polinização primeiro. Good, good. Você viu ao vivo e a cores o Anthurium Micheli já? Não? Eu vim para isso hoje. Mentira. Ela veio para muitas coisas. Mas para isso também, eu tô curiosa para ver se Michele faz tempo. Aqui, ó, mudinha do Anthurium Micheli. Ai, deixa eu segurar. Pode segurar. Essa planta a gente vê grande e é inacreditavelmente bela, né? E pequenininha assim já dá pra ver que ela é muito bonita. Olha aqui. As nervuras, as cores. A folhinha aqui, em expansão. Tá vindo uma folhinha nova em expansão já? Já não. Até que é rápido. É rápido, né? Dentro da caixa de umidade é sensacional. Não sente a inversão climática, a temperatura mais baixa. É realmente muito lindo. Fiquei sabendo que o Flávio vai me dar um de Natal. De 2048, quando custar R$20. Vendo como eu sou tratada, né? Ela tem que fazer esse tipo. Vítima. Não é não. Não me oferece nem chá. Reclama quando eu peço um chá e venho aqui.
Já que a gente mostrou aqui o Anthurium micheli, que é uma breed, né? A gente já pode falar que é uma breed. Vamos abordar um pouquinho esse assunto, né? São híbridos, plantas híbridas, mas que têm uma exclusividade aí muito grande. Então, vira tipo um pedigree, uma raça, né? E agora a gente vai mostrar aqui o Anturudorayaki. Que é uma breed indonésia, né? Aí. Ele é cristalino com outras plantas. Mas é um queridíssimo aí também, uma planta super falada, super desejada. E esse carinha aqui tudo indica, como eu já mostrei para vocês, é o Red Crystallinum com Dorayaki. Ou seja, são duas breeds cruzadas. Então a gente está cruzando aí duas raças já, duas plantas consideradas breeds cruzadas, tá? O Red Crystallinum também é tido como uma breed já, assim como Micheli, enfim. Tem um montão aí de breeds, né? Exato. Eu acho o Dorayaki uma planta muito interessante e tem muitos híbridos sendo feitos a partir do Dorayaki que são incríveis, assim, realmente incríveis na minha visão. Ressaltando uma outra tendência. Quando a gente falava dos ecótipos, lá a tendência é o quê? Lâmina foliar pretona com vermelho, esse contraste em algum nível. Aqui é o quê? Nervuras predominantes e detalhes em vermelhos, né? Nervuras muito marcadas, né? Como é o caso do micheli também. Tudo indica que aqui, nesse Red Crystallinum com Dorayaki, a gente vai ter nervuras prateadas com detalhamentos vermelhos muito expressivos, muito marcantes aí. Se for, né? Vamos ver. Tem que crescer um pouquinho. Se não, o segundo Dorayaki também. Que tudo bem, né? Continuamos reclamar, felizes. Né? Eu não reclamaria. Aqui no Brasil, também em tempos diferentes do que foi lá fora, também tem aí o cultivo dos híbridos, né? A gente vai mostrar agora, por exemplo, o híbrido do Anthurium magnificum X Papillaminum do E-Jardim. Essa aqui é uma mudinha que ficou comigo. Uma dessas mudas já foi para um membro do Fly Channel. Eu mantive essa muda. Vou deixar a foto aqui para vocês da matriz. Sempre trago a foto da matriz, que é muito incrível. É uma folha muito alongada, né? Ó. Bem alongada. Os veios bem marcados, né? Puxando aí o magnífico. Essa muda, por ser de corte, teve influência de fenótipo. O próprio estresse do corte gera modificação de forma. Então, assim, a tendência depois de um tempo parecer com a matriz, assim como a muda maior que eu tenho aqui, da qual eu extraí esse clonezinho, inclusive. E a gente vai acompanhando aí o crescimento, né? Tá bem legal, tem caixa de umidade também. Olha as raízes aéreas aqui, gente. Como, desenvolvendo super bem. Como se espalham e penetram no substrato, né? Legal, né? Muito legal. Plantoides, eu quero pincelar aqui um caso que eu vou narrar em detalhes no episódio exclusivo. Mas este cara aqui, ele veio para mim num fluxo dessa divulgação toda das breeds, dos híbridos, dos ecótipos. E aí, a priori, a gente achava que esse cara aqui era um híbrido do Papillilaminum, tá? Por foto, por vídeo, essa sensação que dá. Quando chegou na minha mão aqui, eu olhei e falei, meu, não. Não é, né? Não é. Não dá pra ser. Isso aqui tem cara de espécie. Esse pecíolo aqui começa tudo verde, esse detalhe do genículo vermelho. Uma pontuação avermelhada aqui. Essa lâmina foliar que na câmera eu acho que não vai dar para captar, mas é um verde azulado. Tem reflexos azuis, eu tô vendo aqui ao vivo. Eu achei a princípio que fosse sanguíneo, mas a inflorescência, o sanguíneo é uma espécie real da Colômbia. Mas aí pela inflorescência foi notável que não é. E eu estou chegando à conclusão que é o quê? É uma espécie nativa, SP, brasileira, com todo o naipe, toda a cara aí desses caras bacanas que a gente está falando. A textura dele é muito coriácea, assim. É muito incrível. Não parece, assim, olhando no vídeo, parece que ela é mais aveludada. Ela tem um leve toque aveludado, né?
mas ela é bem coriácea. Assim, até o barulhinho, não sei se vai dar pra pegar, mas... Acho que não. Não, Por né? cima da câmera. Da câmera não. Não sei se dá pra ouvir. Mas enfim, eu olhei... essa lâmina foliar vermelha, gente, olha isso. Magnífico. Vi foto da matriz, é uma planta bem grande, bem bonita, tá? E, enfim, em breve vou trazer em detalhes sobre esse Anthurium SP, possivelmente nativo. Tem muita coisa pra gente descobrir. E ele é lindão. Vamos ver se pega de novo o detalhe vermelho, ponto vermelho nos sinos. Espero que sim. Ele é muito bonito, muito bacana. E tá aí. Logo mais a história aqui, a origem desse SP aqui. Cresceu, né? Cresceu pra caramba. Pega aí. Uau! E ele é bem resistente, viu? Pra baixa umidade e tal. Subsignatum, aliás, Magnificum com Subsignatum. A Carol tava admirando aqui o Tropicam 01. Da Tropicalia Garden. Híbrido que o Guilherme produziu. Com o Antônio, amigo. É um híbrido do Magnificum com Anthurium Subsignatum. Bem bonita essa planta. Bem bonito, bem resistente. Não é tão chato com umidade assim. A gente está com essa variabilidade genética de folhas alongadas, né? As nervuras bem marcadas. Como você sente a textura? Pega essa folha mais formada aqui. Ela é levemente aveludada também. Parece aquele que a gente acabou de mostrar agora, aquele SP. A cor. É um verde bem escuro. Uhum. Bem escuro. Essa aqui tá expandindo ainda, Ainda né? tá, falta um pouquinho, tá meio molinha. Essa aqui tá bem escura também. É. Bem alongada. E bem empoeirada. Modus fly de ser. Mas é uma planta bem bonita. Tá interessante, não tá? Tá. Esse cara? Eu vi ele, não pequenininho, mas tava com acho que 2 folhas. Duas né? folhas, essas duas aqui. É. Não caiu nenhuma, ou caiu uma talvez. Cresceu bem, achei que cresceu bem. E olha só como o substrato vai baixando por causa do consumo de nutrição. Aí, ó. Tava aqui, ó. É. Olha aí, será que dá pra ver? Literal, dá pra ver que tá mais baixo, talvez, mas Tava aqui na marquinha aqui, ó. isso é consumo de nutrientes, literalmente. Em breve vou aqui tirar desse vaso, talvez usar o mesmo vaso, só colocar mais, suspender um pouco a planta. Mas plantinha bacana que vale a gente valorizar, trazer para este episódio especificamente. Parceirão Guilherme da Tropicalia, uma produção bem legal, né? Sim. Tá superando minhas expectativas. Também. Muito interessante. Muito bonito. Eu não filmei essa parte, mas na hora que a Carol viu, ela... Sério que é aquela plantinha? Falei, pois é. Não dava pra ver esse potencial todo. Realmente é uma planta bem bonita. Tropicam 01, Magnificum X Subsignatum. E por último, mas não menos importante, vou mostrar aqui um híbrido brasileiro, também, produção aqui do Brasil. Não sei se a câmera vai conseguir captar toda a beleza dessa planta, porque realmente ela é muito, muito bonita. O Flávio tá vendo aqui ao vivo, é um negócio. O produtor dessa planta já comercializou algumas unidades aí para algumas pessoas que tiveram, alguns colecionadores com olhar um pouquinho mais apurado, já tem essa planta. Mas a partir de agora a gente fechou aí uma parceria, ele vai exclusivamente fornecer para Maju. E vou mostrar para vocês então a planta. Vamos pro Fly. Essa mudinha estará disponível em breve. E essa folha, gente... Não é essa minha? Não. Não? Não. Ah, tá. Foi só uma pergunta. Ó, muito possivelmente tem Anthurium papililaminum aqui, né? A gente consegue perceber. Essa folha em expansão é realmente distinta. Gosto de usar essa palavra no sentido de quase que exclusiva, assim, em termos de beleza, de cor, de textura, tá? É realmente muito, muito vermelha. Vai ficando um pouco mais rosada depois, A né? gente vai ter, em geral, cada corte é um fenótipo diferente, mas a gente vai ter aqui, em geral, os lobos bem distantes, uns sinos bem largo e tal.
formando quase que um triângulo, né? Exatamente. As nervuras também marcadinhas, né? Vou mostrar aqui pra vocês uma grande que tá comigo, já faz algum tempo. É a matriz essa? É a matriz, a minha matriz, né? Uhum. Não, a matriz da produção. Essa mudinha tá até mais parecida. Tá, aquela outra tá mais triangular, né? Exatamente. Isso tudo é fenótipo, tá, gente? É o estresse do corte. Porque até onde se sabe, a partir de vários testes, tentaram a polinização self, né? Dela com ela mesma e não gera. E foram algumas dezenas de tentativas. Então as mudas que existem aí são de corte, e aí corte tem esse estresse de fenótipo a partir do próprio corte. Exato. Ó, vocês veem que essas são parecidas. Vou trazer essa aqui de novo. Vou trazer a minha, vai. Traz a sua, mostra Vai. a sua. Olha aqui a diferença. Então a minha aqui está em outro estágio de formação. Mas é interessante ver também pelas cores, gente. Novamente, não sei se a câmera vai captar com excelência. Tem um tom Agora já tá mais acobreado, né? acobreado, dourado. Eu acho que ela transita desse vermelho, quase rosa, assim, bem vermelho, né? E ela vai ficando acobreada, e daí então ela vai ficando verde. A nervura continua rosada, num tom rosáceo e tal. Esse verso aqui, por exemplo, continua vermelho. Na Vermelho folha mais rosado, antiga. né? Da folha mais antiga. Nas demais também? Não. Olha que Sumiu? interessante. Aqui não. E Eu nem peguei- nas menores. Eu dei sorte de pegar Você mais deu interessante, sorte, será? olha aí. Olha que coisa, né? Não tinha notado esse detalhe ainda, Eu hein? também não. E estavam comigo. Ó, mas essas aqui, por exemplo, também tem essas diferenças que o Flávio estava explicando, né? Os lobos. Ó. Mas ainda assim, essa aqui é mais afastada ainda, essa aqui é mais junta, né? Mas eu vou Essa mentalizar mais para ficar mais afastada e vai arrastar. Eu vou mentalizar pra essa aqui ficar avermelhada no verso. Então é isso, gente. Para encerrar o episódio, tá aqui. Já tem nome? Tem nome sim, e em breve vocês vão saber. Legal. Então este foi o episódio sobre essas variações todas relacionadas a breeds, ecótipos, híbridos e tintim. Sucesso para esse Anthurium, Tchim. para essa grife, para essa potencial breed da Maju e do parceiro produtor. Vamos ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos por Fly. Ela tomou meu cantinho aqui, eu tô meio desfocado aqui, deslocado do centro da câmera, mas foi para um bom motivo aqui, para a gente ilustrar um pouco mais de todo esse trabalho concentrado, estudado, pesquisado. Trouxe bastante conteúdo dos Estados Unidos e informação para muni-los e a gente trabalhar com esse foco também das tendências relacionadas aos Anthuriums. Tchauzinho. É isso aí. Tchauzinho, obrigado por me receber, por dar risada e conversar e trocar essas ideias potenciais aí boas. No final aí vou deixar alguns errinhos de cena para vocês se divertirem, se vocês quiserem ver, logo após o logo do Fly. Valeu, gente. Até a Tchau, próxima. até. Esse aparelho é foda, mas eu não posso tirar. Por isso que eu vou fazer. Posso pular? Pode. Acho que eu fui muito pra frente. Então é isso, a gente tem essa. Começa de novo, porque eu tava olhando. E Flávio, cadê? Pois não. Flávio, que sério. E Flávio, cadê o seu? Flávio também não pode. Não, pode. Pode? Tá bom. Sei lá, os Red Maju. E esses então foram os ecótipos. Você tem que me avisar quando você tá Não, levando. Eu tudo tô bem. olhando pro além. Não, tudo bem, aí você volta e olha, Carol, é espontâneo. Valeu, gente. Até Tchau, a próxima. Até. Show de bola. Fluiu super bom.